Olá, queridos alunos! Vamos falar do fundo de renda fixa simplesmente bem simples. Olha só, presta atenção. Quando você vê esse fundo de renda fixa simples, apareceu simples, você sabe que nós estamos falando de um fundo de renda fixa. Mas ele é mais do que renda fixa. Além de todas as exigências que já tem de um fundo de renda fixa, ele terá algumas, por isso ele pode carregar esse sufixo simples. Então, presta atenção, português, prefixo, sufixo. Então, para ter esse sufixo aqui, simples, o nome do fundo, simplesmente aparecer a palavra simples, ele tem que obedecer algumas coisas, além das exigências de fundos de renda fixa. Que são elas? Quais são as exigências para ter esse sufixo lindo, simples? Primeiro, no mínimo, lembre-se, né? A CVM sempre estipula mínimo. No mínimo, 95% do patrimônio do fundo, 95% do dinheiro, ou seja, de cada 100 reais que investir, no mínimo 95 desses 100 aqui, né? 95 desse patrimônio aqui do fundo deve ser aplicado a títulos públicos federais. Porque teoricamente é o papel de menor risco do mercado, é o mais seguro, é o mais lindo, é o que paga as contas do governo. Então esse fundo tem que aplicar lá, nesses títulos públicos federais que são os mais seguros. Professor, todo esse dinheiro, 95, tem que ser aplicado somente nesses títulos? Não. Também pode aplicar em outras coisas, como títulos emitidos, de maneira geral, tá? Por instituições financeiras. Então quer dizer que eu posso comprar um CDB de um Bradesco, do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, do HSBC agora. Pode comprar de títulos privados? Pode. Pode. Mas presta atenção. Esse título, quando ele foi emitido por uma instituição financeira, essa instituição financeira tem que ter uma classificação de risco, né? Esse título emitido por essa instituição financeira, o título, né, que é a avaliação de risco do título ali, esse título ele tem que ter uma classificação de risco no mínimo igual do título público. Então não é tão simples assim, né? Tem que ser de bancos grandes mesmo. Um banco pequeno, normalmente os títulos emitidos por ele têm maior risco do que o governo. Por isso, dificilmente eu vou poder comprar lá um CDB de um banco de pequeno porte. Então, normalmente são de grandes instituições, são títulos bem seguros que têm como alguma garantia e que essa classificação de risco seja no mínimo igual ao título público federal. Em geral, esses fundos eles vão concentrar-se em títulos públicos federais. É isso que vai acontecer, tá? Presta atenção que o fundo de renda fixa simples, ele tem outras exigências também, tá? Então, para onde vai o dinheiro dele? Bom, o dinheiro dele vai para cá. Esse fundo, ele foi criado para ser uma porta de entrada nos investimentos em fundos, tá? Foi criado pela Instituição CVM 555. Então, imagina o cara entrar para conhecer o fundo, vou conhecer os fundos, e você entra pelas portas dos fundos, e aí você já é decepcionado, você nunca mais volta. Então, nós não podemos trazer decepção para esse cara. E o que é decepção no investimento? É o cara tomar sustos, é o cara perder dinheiro. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Esse fundo tem que ser muito seguro, tem que ser muito blindado, tem que ser fundo para cagão ao extremo. E as exigências são, presta atenção, o que não pode, é proibido, vou botar aqui, um X aqui, proibido esse fundo fazer, não pode. Olha só o que ele não pode, presta atenção. Vou botar em vermelho para chamar a tua atenção, o meu toque das cores. Primeira coisa, ele não pode cobrar taxa de performance. O que é taxa de performance? Esse fundo rendeu mais que tanto, eu vou te cobrar tanto. Não pode fazer isso, tá? Por falar em mais que tanto, obrigatoriamente o benchmark desse fundo, vou botar aqui como taxa de performance, o benchmark do fundo, o professor começou a falar complicado esse termo, eu não entendo nada. Benchmark, meu amigo, é referência. Qual é o benchmark do futebol brasileiro? É o São Paulo, é a referência de todos os times, é o melhor de todos. Esse é o benchmark, é para quem você deve comparar. Com quem que eu devo comparar a rentabilidade do fundo? Obrigatoriamente deve ser a taxa Selic. Esse é o único fundo em que a CVM obriga o benchmark. Em todos está livre. Por exemplo, eu montei um fundo de ações. Eu posso usar como referência o Ibovespa, eu posso usar o IBRX, IBRX 50, sei lá, vários índices diferentes. Eu montei um outro fundo de renda fixa, eu posso usar a Selic, o CDI, eu posso usar, sei lá, vários outros índices também. Faço um misto de Selic e CDI, posso usar IPCA, depende se for um fundo de inflação e assim vai. Agora, nesse obrigatório, a lâmina
toda vez que comparar, a gente sabe que a lâmina obriga a comparar com o indicador obrigatório é a taxa Selic. Por isso esse fundo, por quê? Porque a porta de entrada o cara não pode ter surpresa. Então, é a Selic que você tem que comparar, porque o cara tem que comparar com renda fixa, que é a principal taxa de mercado. Por isso, quando eu falo que ele não pode cobrar taxa de performance, quer dizer o seguinte: se esse fundo conseguir superar a Selic, nunca vai, mas imagina que se o cara não pode falar o seguinte: vou te cobrar 20% pelo que exceder. Isso é a taxa de performance, que é o excedente em relação ao meu benchmark, né? Não pode ser cobradas. Além disso, ele não pode investir no exterior. Investimentos também está proibido. Por quê, professor? Porque o dólar está alto? Também. Mas não é, cabeção, porque pode trazer muitas oscilações, muito risco. Esse fundo é pra cagão. Lembre-se disso que eu estou falando, é a porta de entrada. Então, não pode. Não pode. Além de não fazer investimentos, não pode cobrar taxa de performance, não pode fazer investimento exterior, também não pode ter concentração em crédito privado. Professor, o que é isso, concentração em crédito privado? Funciona o seguinte: fundos de renda fixa, lembre-se, isso é um fundo de renda fixa, tá? Os fundos de renda fixa, eles devem ter no máximo, 49% dos títulos privados, né? No máximo a metade, vou botar aqui C da metade, então até 50 pode, desculpa, 50% pode, tá? E obviamente a outra metade, né, ou seja, esse fundo tem que ter no mínimo 50% em títulos públicos, de emissão de órgãos públicos, certo? Um fundo de renda fixa, se quiser, ele pode exceder esses 50%. Nesse caso, a gente vai falar que esse fundo excedeu a concentração em títulos privados. Como? Ele vai lá e aplica 100% tudo em títulos privados. Pode. Mas presta atenção, toda vez que ele exceder esses 50%, que é o teto dele, ele tem lá 50%, obrigatoriamente ele tem que carregar no nome a expressão crédito privado. Então ele vai se chamar fundo de renda fixa de crédito privado, porque ele tem concentração em crédito privado. Então ele pode exceder 50%. Agora, esses fundos que são os fundos da porta de entrada, eles não podem assustar o cara. Então, por isso, como os títulos privados oscilam, tendem a oferecer mais risco do que os títulos públicos, eu vou limitar as aplicações de investimentos privados à legislação de fundo de renda fixa. Quando eu falo que ele não pode ter concentração em créditos privados, eu não estou dizendo que ele não pode comprar títulos privados. Acabei de dizer aqui, emitidos por instituições financeiras. O que não pode ser esses emitidos por instituições financeiras não podem ser superior a 50%. Então, ele pode investir em crédito privado até o limite de 50%. Porque se ele exceder isso, ele vai entrar na política de concentração em crédito privado e isso está vetado, está proibido para ele. Para os demais fundos de renda fixa, ok, could be. Agora, para esse meu amigo, não pode. Beleza? Mais uma última exigência aqui, que é proibido para o nosso amiguinho, esses fundos não podem ser constituídos da maneira fechada. Obrigatoriamente os fundos simples têm que ser abertos. O que é o condomínio fechado? É aquele que só entra, para entrar aqui só tem essa quantidade de cota X, essas cotas são vendidas, sei lá, na bolsa, e se você quer revender a cota, você não pode resgatar a qualquer momento. Quando eu faço um fundo fechado, eu crio empecilhos para o investidor. O principal empecilho é o de liquidez, porque ele não consegue resgatar a qualquer momento. Lembrando, eu quero causar uma boa impressão. Para causar uma boa impressão na gatinha, tu tem que passar um perfuminho. Tu tem que estar lindo, maravilhoso e cheiroso. Eu não posso trazer nenhum tipo de prejuízo para ele e aqui ele pode sentir um pouco mais. A gente sabe que concentrar em crédito privado é arriscado, mas traz mais dinheiro. Fundos fechados pode trazer mais dinheiro porque tu perde na liquidez, mas tu ganha em outras coisas. Taxa de performance, tu empolga mais o gestor, ele vai ganhar mais. Investir no exterior, se a gente souber, tudo dá para ganhar mais. Mas eu não quero ganhar mais. Esse fundo não foi feito para ganhar mais. Ele foi feito para mostrar para o cara que o mercado está aí, a gente pode dar mais que a Selic, ou próximo da Selic, mas a Selic nunca vai dar, mas a gente pode dar próximo da Selic, que hoje está muito mais que a poupança, e essa é a concepção desse fundo. Então pega a ideia, tá? Capite? É tão porta de entrada que esse aqui é o único fundo no qual a CVM libera o cara de assinar o termo de adesão. Olha que legal. Não precisa de termo de adesão e ciência de risco. Então todo fundo precisa de adesão? Não, esse cara não precisa mais.
Professor, mas como o cara vai investir? O cara não precisa assinar o termo de adesão, não é fundo pra cagão. Quem vai entrar aqui não vai dar nada de errado. Aqui tá tudo lindo, maravilhoso. Esse fundo aqui não precisa de termo. É o único que não é obrigatório a assinatura do termo de adesão e risco, beleza? Então esse a CVM libera porque é a porta de entrada. É bem simples, ai professor, é muita coisa. Não é simples, cabeção. Então para ter o sufixo simples tem que aplicar 95% de títulos por federal. Se for instituições financeiras, tem que ter o mesmo risco da instituição do governo, né, do título federal. Proibido taxa de performance, proibido investir no exterior, proibido concessão de crédito privado, proibido ser constituído da forma fechada, obrigatório ter como referência a taxa Selic nas suas lâminas comparativas e não precisa da ciência de termo de adesão. Lindo, simples assim, beleza? Ok, até o próximo vídeo.